trazer a palavra hoje, eu pensei, puxa, o que eu vou falar? Aí eu lembrei, puxa, é culto de Natal, então eu preciso falar sobre o Natal, mas o que eu vou falar sobre o Natal? E aí foi incrível, queridos, que eu creio que o meu quarto de escuta é o banheiro, porque o lugar onde Deus mais fala comigo é quando eu estou no banheiro. Tomando banho, quando eu estou, sabe, quando eu estou no banheiro, Deus está falando comigo. Então eu creio que ali é o meu quarto de escuta. E aí, o Natal, queridos, para mim sempre foi um conflito. Eu, particularmente, o Natal é como um feriado comum, feriado 7 de setembro, um feriado normal. Porque até hoje eu ainda perguntei para as meninas, eu falei, deixa eu ver se elas entenderam bem o significado do Natal. Eu falei, meninas, o que é o Natal para vocês? Perguntei para a Sofia, que é pequenininha. Ela falou, pai, Natal só tem a ver para a gente falar de Jesus, mas não é o nascimento dele. Foi a primeira coisa que ela falou, não é o nascimento dele. E realmente, queridos, o Natal, eu fui me aprofundar um pouquinho mais, e muitos dizem que nasceu, na festa do Deus Sol. Então tem várias origens, que dizem que é origem pagã e tal. Aí depois de um tempo a Igreja Católica colocou como se fosse o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia não relata o dia que Jesus nasceu. Por alguns estudos, queridos, crê-se que mais ou menos pelo mês de agosto, julho, agosto, seria o mês mais ou menos onde Jesus nasceu. Mas a nossa cultura é celebrada o Natal. E aí nós aproveitamos essa data, esse mês em que as pessoas estão mais, em que aquelas musiquinhas de Natal, você vai no mercado, está tocando aquela musiquinha de Natal, já dá aquela, aquele calorzinho no coração, você já sente o clima do Natal. E aí é o mês em que você aproveita para falar do nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu no dia 25. Não, Jesus não nasceu. Mas nós aproveitamos que as pessoas estão mais receptivas para falar sobre o nascimento de Jesus. E eu falei, Deus, eu não acredito que dia 25 é o dia do nascimento de Jesus. Então como que eu vou falar do teu nascimento se não é o dia 25? E a forma que ele ministrou meu coração, queridos, eu creio que é algo que ele quer ministrar o coração de muitos aqui nessa noite. E até porque nós vemos nos dias de hoje, queridos, que o Natal virou muito comércio. Até o próprio sentido do Natal, em que foi colocado pela Igreja Católica lá atrás, o próprio sentido do Natal já vem se perdendo ao longo do tempo. Você começa a ver que hoje o Natal não tem o mesmo sentido que tinha alguns anos atrás, porque se criou muito comércio por trás disso. Tirou-se a figura do nascimento de Jesus, entrou o Papai Noel, e não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Da mesma forma, a Páscoa. O que tem a ver chocolate com a crucificação de Jesus? Só que o mundo ele vem tentando tirar o foco principal, que é o nascimento de Jesus. Interessante que alguns versículos, alguns vídeos que eu estava vendo a respeito do Natal, existem países, queridos, que proíbem a celebração do Natal, porque eles consideram a religião um perigo. Então é proibido celebrar o Natal, ou seja, é algo que vai impactar pessoas. Então eles preferem proibir do que deixar com que o povo se alimente com isso. No livro de Lucas 2, do 1 ao 20, ele diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar, por ser descendente do rei Davi. José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na terra da Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ele deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados,
Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e a paz na terra àqueles em que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de os verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Aqui nós vemos um relato de algo que mudou toda a história da humanidade. Nós vemos um fato de um Deus que deixou de ser Deus, se fez homem, nasceu por uma mulher e habitou entre nós. Nós vemos, queridos, principalmente para os gregos, se você estudar um pouquinho a história dos gregos, você vê que o que eles mais almejam é ser como Deus. Você vai ver toda a história grega, eles queriam ser como Deus. O homem, ele queria ser como Deus, buscava, o ápice deles era ser Deus. Então você pregar para os gregos de um Deus que se fez homem, não entra na mente deles. Não era algo que, pelo raciocínio lógico deles, era normal. Como assim? Nós queríamos ser Deus e veio um Deus ser como nós. Só que aqui, querido, estava se cumprindo algo que Isaías, há muitos anos antes de Jesus nascer, já havia profetizado. No livro de Isaías 9, 6 e 7 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então nós vemos, queridos, o profeta Isaías já estava profetizando. Ali conta da história, Isaías está contando de um povo que vivia na escuridão, um povo que vivia perdido no mundo. Ele diz assim: virá um homem que será chamado Deus forte, Conselheiro, maravilhoso, Pai eterno e Príncipe da paz. Então, voltando a falar, para os gregos isso era impensável. Não sei se existe essa palavra, mas como um homem, eles usavam de todas as forças que ele tinha, todos os meios que ele podia para ser Deus. E aí vem esse homem que deixou de ser Deus para ser como homem. Filipenses 2, do 6 ao 8 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos que Jesus, queridos, ele abriu mão de toda a sua glória. Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória. O céu estava completo, Deus havia criado tudo, e aí o céu estava completo e Deus disse assim: não, eu vou mandar meu único filho para restaurar o domínio que o homem havia perdido. E aí Jesus vem para restaurar isso que havia se perdido. Eu fui me aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto, queridos, e eu vi que em alguns países a cultura é totalmente diferente da nossa. Países, por exemplo, como o Canadá, eu estava vendo um pouquinho lá, o SUS deles lá, queridos, se você for lá ser atendido pelo SUS, o mesmo filho do prefeito, o filho do
sei lá, o presidente é atendido pelo mesmo médico. Não existe separação de classes para atendimento na saúde. Tanto que os mais ricos, que têm mais condições financeiras, eles ficam até bravos porque ele tem dinheiro para pagar. Mas lá não existe isso. É para todos a mesma coisa. A escola onde vai o mais top em condições financeiras é o mesmo onde vai. Países como os Estados Unidos, eu estava vendo um relato, Cris, de pessoas que acabaram esquecendo a carteira com dinheiro em praças, e eles voltavam no outro dia nesses países, a carteira estava lá com o dinheiro todo do mesmo jeito. Se eu não me engano, foi o pastor Hugo que me contou de um rapaz que deixou a bicicleta e ele esquecido. Eu creio que ficou uma semana na rodoviária, sei lá quanto ônibus, e ele voltou depois de uma semana, a bicicleta estava lá. Fosse no Brasil, não tinha ficado meia hora. Então nós vemos que a cultura é totalmente diferente. E aí eu te pergunto, se você pudesse escolher o lugar onde você iria nascer, se você pudesse escolher a família que você iria nascer, sabe que você iria escolher a família Zuckerberg, né? O dono do Facebook, ou do Elon Musk, ou nascer no Canadá? Creio que se nós tivéssemos a oportunidade de escolher aonde iríamos nascer e por que iríamos nascer, não sei se algum de nós queríamos conhecer falando a realidade de hoje deles. E assim nós vemos Jesus. Nasceu numa cidadezinha pequenininha, creio, tamanho de São Luís. Nasceu de uma virgem de 16 anos aproximadamente. Ele poderia ter nascido, queridos, de uma família importante. Ele poderia ter nascido em um palácio, poderia ter nascido numa das cidades mais movimentadas da época, mas ainda assim, ele nasceu por uma jovem de 16 anos, virgem, e nasceu numa manjedoura. E eu fiquei pensando, mas por que Jesus fez isso? E aí eu entendi, queridos, que ele usurpou de toda a sua glória para se tornar mais próximo de nós, na sua humildade, na sua simplicidade. Ele usurpou de tudo que tinha para que nós pudéssemos ter relacionamento com ele. Jesus tinha essa escolha, queridos. Ele escolheu nascer de uma virgem humilde e em Belém. Tudo isso para ter comunhão com nós. E é isso que eu quero focar, queridos, sobre esse nascimento. Eu estava pensando, mas eu vou falar do nascimento de Jesus. Na minha cabeça eu já pensei, culto de Natal, não vai ter muitos visitantes, talvez nenhum. E eu vou falar do nascimento de Jesus para pessoas já cristãs, de longo tempo cristã. Mas é sobre isso que eu quero falar, queridos. De você deixar Jesus nascer no seu coração todos os dias. Aí você pode pensar, mas eu já tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, meus pais já eram de igreja, meu pai era pastor, meu avô era pastor do Espírito Santo. Queridos, quando o Espírito Santo foi ministrando no meu coração a respeito disso, creio que muitas pessoas hoje dentro da igreja, pastores, líderes, membros, já com uma carga espiritual, um tempo já caminhando com a igreja, ainda não deixaram Jesus nascer no seu coração. Eu quero focar, queridos, em alguns dos vários atributos que Jesus tem para tentar colocar no seu coração a respeito disso. Um dos atributos, queridos, de Jesus, e que nós precisamos deixar esse Jesus nascer em nós, é um Jesus que é amor. No livro de 1 João 3, 16, 17 diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer dele o amor de Deus? Então, queridos, nós vemos a maior prova de amor foi Jesus. Abrir mão de toda a sua glória, se fazer homem, morrendo na cruz por amor de cada um de nós. E nós vemos hoje, queridos, muitos e muitos cristãos sem amor. Muitos e muitos pastores
que não deixaram este Jesus que é amor nascer no seu coração. Nós vemos pessoas rancorosas, pessoas amarguradas, sem ter esse amor. Pessoas que veem a necessidade do próximo e fecham os olhos. Queridos, quantas e quantas pessoas influentes, eu falo isso já de pessoas mais influentes, no meio cristão, que você vê pessoas que não têm amor, queridos. Tem uma pessoa na nossa igreja que estava conversando, ele tinha um pastor, e tudo que ele conta a respeito desse pastor, que fez na vida dele, queridos, a gente vê que faltava amor. Uma pessoa que não tinha afeto pelo seu próximo, uma pessoa que não tem amor pelo seu próximo, que viu o seu próximo passando a necessidade, e ele tendo condições de ajudar, não ajuda. Então nós precisamos deixar esse Jesus, que é amor, o Jesus que é amor, nascer no nosso coração todos os dias. Nós precisamos deixar com que ele nasça, nós precisamos ser pessoas que amam o próximo. O segundo que eu queria colocar, queridos, um Jesus que é manso. Mateus 11, do 28 ao 29, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Queridos, ser manso de coração significa ser uma pessoa ensinável, paciente, não se zanga com facilidade, buscar ao Senhor ao invés de reclamar perante um desafio. A mansidão é essencial para que nos tornemos mais parecidos com o Salvador. É uma virtude que pode nos ajudar a sermos melhores pessoas e ensinar a nossa família, por exemplo. Queridos, quem é manso faz menos esforço. Eu estava preparando essa palavra e já estava pronta, e aí todo dia eu ia dar uma olhadinha, esperando que mudava alguma coisa. E quando eu estava vendo sobre a questão da mansidão, me veio muito forte isso. Quem é manso de coração faz menos esforço, trabalha menos, se desgasta menos. Porque quem é manso, queridos, tem a humildade de aprender com os outros. Quem é manso, você vê, a gente vê às vezes pelos jovens, né? Jovem, quando ele está na faixa aí dos 12, 13, 14, sabe tudo. Não precisa aprender nada, já sabe tudo. É um expert em tudo. Qualquer coisa que você vai perguntar, já sabe tudo. Queridos, nós vemos que pessoas que são mansas de coração, pessoas que são ensináveis. Uma pessoa que Deus me trouxe a memória, que para mim é referência de mansidão, era meu sogro. Quem conheceu meu sogro sabe. Uma pessoa mansa de coração, uma pessoa ensinável, uma pessoa que se deixava ensinar. Então, queridos, nós precisamos deixar esse Jesus que é manso nascer em nossos corações, quebrar o nosso orgulho de achar que nós sabemos tudo, quebrar a nossa arrogância e deixarmos esse Jesus que é manso nascer em nossos corações, porque aí nós vamos trabalhar menos, nos desgastar menos. Eu não digo só trabalhar fisicamente, mas nós, queridos, o maior sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então ser manso é você aprender com os outros, aprenda com os outros. Ninguém é tão velho que não possa aprender nada, ninguém é tão sábio que não possa aprender nada. Lógico que a gente pode aprender com os que estão mais de cabecinha branca, tem muita sabedoria, eles têm muita sabedoria. Eu gosto de conversar com pessoas de mais idade para aprender, para escutar histórias deles, mas nem eles que já estão com uma vida longa já sabem tudo, muito pode se aprender. Então nós precisamos deixar esse Jesus que é manso nascer em nossos corações. Quando Jesus diz ali no versículo, queridos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então nós precisamos aprender com os outros, assim como Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, para que nós possamos ser mansos assim como Jesus e aprender, porque nós vamos achar descanso para a vossa alma. O terceiro
Jesus para nascer em nós, um Jesus que é servo. No livro de Mateus 20, do 25 ao 28, diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabei que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Então aqui, queridos, voltando um pouquinho no livro de Mateus, nós vemos que os filhos de Zebedeu chegaram para Jesus. Jesus estava sentado na mesa, os filhos de Zebedeu chegaram para Jesus: Mestre, quando você for o rei, eles achavam que Jesus iria vir para tomar Roma, ele ia ser rei, ia tomar conta de tudo, fisicamente, governar. E eles diziam assim: Mestre, quando você assumir lá o reinado, quando você for rei, coloca-nos um à tua direita e um à tua esquerda, deixa nós governar junto. Porque eles queriam status, eles queriam poder. Enquanto Jesus estava falando da parte espiritual, eles estavam entendendo da parte natural. Quando Jesus estava falando de um reino celestial, eles estavam entendendo um reino terrestre. E eles queriam poder, queriam status. Nós precisamos, queridos, parar de igreja somente para buscar, e sim ir para servir, porque é melhor dar do que receber. Quando nós deixamos esse Jesus, que é servo, nascer em nós, nós tiramos assim como aqueles cavalos tem aquele tampão assim, que é só isso: eu vou para a igreja para receber. Domingo eu vou porque eu quero receber. Queridos, quando nós deixamos isso de lado, quando nós nos tornamos servos, nós viemos para a igreja para quê? Senhor, o que o Senhor quer me usar? Como que eu posso abençoar meu irmão? Queridos, quando nós abençoamos, nós somos abençoados de maior forma. Por isso que a Bíblia diz: é melhor dar do que receber. Então, quando nós somos servos, quando nós viemos para a igreja para de alguma forma abençoar alguém, para de alguma forma ajudar alguém, nós paramos de focar: o que eu vou para a igreja para receber? Muitas pessoas, queridos, você vê: hoje eu vou para a igreja porque eu preciso disso. Domingo eu vou para o culto, eu preciso disso aqui. Deus, eu quero isso. Queridos, culto é para Deus. Buscar o que nós queremos é no nosso quarto de escuta. Você e Deus, fecha a tua porta de Deus. Está aqui, rasga o meu coração, é isso que eu preciso. Mas quando nós estamos aqui, queridos, nós precisamos ter essa mentalidade de servos, nós precisamos ser servos, servir. Eu vim aqui para adorar a Deus e para servir, meus irmãos. Como que eu posso servir, meus irmãos? Me encheu o coração de alegria, quase chorei cantando ali: eu vi a Maria e me entregou uma palavra, queridos. E isso é ser servo. Um coração ouvindo a Deus e entregando, sendo servo. E o Senhor me trouxe algumas coisas. E como nós vemos, queridos, hoje, dentro das igrejas em geral, se você vai ver um contexto por trás das igrejas, você vai ver uma disputa muito grande por poder dentro das igrejas. As pessoas deixaram de ser servos e eles querem status. Assim como os filhos de Zebedeu, eles querem status. Porque não me deram a oportunidade, eu sou um pregador, Deus me chamou para ser pregador. Pessoas, líderes, que brigam com líderes para terem um status maior. Pessoas que acabam menosprezando, pisando em seus liderados para terem um status melhor. Porque eles não estão focados em ser servos, em servir as pessoas. Eles estão focados em status. O pastor chamar aqui para frente os líderes, ele abre o petinho: eu sou líder. Eu vi um vídeo essa semana de um rapaz, uma comédia, e ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu primeiro queria pedir desculpa para você, mas agora eu estou um pouquinho acima de você. E aí o pastor falou: não entendi. Não, eu tive um sonho, pastor, e Deus me ungiu no apóstolo. Então, eu sendo apóstolo, eu sou mais que você. Me desculpa aí, pastor. Quer dizer, era uma comédia. Mas isso nós temos no meio das igrejas hoje. Pessoas que se autodenominam pastores, apóstolos, apenas por status. Veem isso não como um serviço. Apóstolo é serviço, queridos. Apóstolo, pastor é serviço.
vemos hoje pessoas que buscam isso, queridos, por poder, para se parecerem mais. Eles não estão preocupados em ser como Jesus, servir como Jesus. Eles querem aparecer. Então nós precisamos ser servos, queridos. Um quarto, Jesus que é humilde. Ser humilde não é ser pobre. Quando a gente fala de humildade, queridos, tem pessoas que chegam até meio que fechar o olhinho, né, escorrer uma lagriminha. Eu sou humilde, até afina a parte da eu sou humilde. Queridos, humildade não tem a ver com condições financeiras ou ser, né, meio bobinho. Não, eu sou humilde. Queridos, a humildade é uma coisa boa. Deus abençoa os humildes, porque a humildade agrada a Deus. Todo crente deve ser humilde. Então, o que é ser humilde? Humildade é equilíbrio, queridos. Ninguém tenha de si um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. No livro de Romanos 12, 3 e 5 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então nós vemos, queridos, que ser humilde é entender o nosso valor diante de Deus. Deus lhe ama porque Ele lhe criou, não por causa da sua aparência ou das coisas que você faz. Humildade é reconhecer que os seus sucessos vêm de Deus e que Ele é quem lhe capacita. Cada um tem o seu valor, e ser humilde é entender esse valor. Queridos, então a humildade é quando nós nos colocamos debaixo da graça de Deus e nós entendemos que o que nós somos e o que nós temos é por causa dele. Isso é ser humilde, se humilhar diante de Deus. E quando ele fala aqui, queridos, que porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Quando fala, queridos, de membros de um só corpo, nós vemos às vezes o dedinho minguinho querendo fazer a vez do olho. Pessoas que foram chamadas para ser dedinho minguinho, pessoas que foram chamadas para fazer algo na igreja, mas eles querem esse olho, eles querem ver. Ou o pé está querendo fazer a vez da mão. É isso que nós vemos dentro das igrejas hoje. Queridos, mas cada um tem o seu valor. Desde o dedinho minguinho. Quando eu estava preparando, eu lembrei, tinha um rapaz que trabalhava para nós, e ele estava andando de moto uma vez e ele sofreu um acidente. Por imprudência total dele, ele sofreu um acidente e ele perdeu o dedinho minguinho. E ele trabalhava lá. E aí um dia a gente trabalhando, estava um sol quente e nós paramos para tomar água. E nós fomos na torneira e fazia o copinho com a mão assim para tomar. E ele não parava a água no momento, porque o copinho dele era furado, porque faltava um dedinho. E a gente, né, deu risada e Deus me fez lembrar disso. Pensa, até o dedinho minguinho tem a sua função, é fechar o copinho, para você poder tomar. Então todos têm a sua função, todos têm o seu valor. Ah, mas eu sou o que limpa a igreja, então eu não tenho a minha função. Olha o pastor lá pregando, olha o pessoal do louvor tocando. Queridos, cada um, diante de Deus, cada um tem a sua função e o seu valor. Deus olha para todos da mesma forma, é a função de servo, é a função de servir pessoas. Então, para que cada um, quando fala de ser humilde, cada um entenda o seu valor. Ah, mas eu fui chamado só para ficar na intercessão, eu queria subir lá para cima e trazer a palavra dos dízimos. Querido, se é algo que Deus colocou no teu coração, busque em Deus, mas seja humilde e entender que se Deus te chamou para ser só da oração, vai na oração. Se Deus te chamou para fazer parte do louvor, Deus não te chamou para pregar, amém, Deus? Eu vou fazer o meu melhor onde eu estou.
A nossa, queridos, nós ter vontade é uma coisa. Né? Como eu já falei, eu não me via pregando. Mas Deus queria que eu estivesse aqui. Amém, Deus? Mas nós precisamos entender o nosso lugar, entender o nosso valor. Isso é sermos humildes, queridos. Um quinto, Jesus que é justo. O significado de justo, queridos, segundo o dicionário, diz assim: em conformidade com a justiça, com a razão em que há equidade, que julga ou se comporta imparcialmente, que não toma partidos, que lhe é devido por direito ou dever, merecido, a punição foi justa. Queridos, quando nós falamos de um Deus justo, deixar um Jesus justo nascer em nós, o livro de Salmos 11:7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Deus busca pessoas justas. O que é ser pessoas justas? Queridos, quantas vezes nós já nos colocamos num trono de julgamento? Nós nos assentamos nesse trono de julgamento, apontamos para as pessoas e dizemos assim: aquela pessoa está errada, aquela pessoa fez isso. Só que nós julgamos com os quais padrões? Com os padrões que nós achamos ser certos. Então nós acabamos julgando as pessoas, sentenciando e condenando elas por um padrão que nós definimos. E isso não é ser justo. Nós vemos hoje a nossa justiça, queridos. Nós vamos olhar para a nossa justiça hoje no Brasil. É uma justiça justa ou não? É uma justiça que ela não é imparcial. É uma justiça que tem lado. E assim, queridos, nós precisamos ser justos e não julgar as pessoas. Quantas vezes nós já julgamos pessoas porque elas fizeram isso, aquela atitude, aquela determinada atitude? Hoje nós vemos essas pessoas dentro da igreja, queridos, e nós olhamos e dizemos assim: puxa, mas eu errei no meu julgamento. Não era assim que eu pensava. Quantas e quantas vezes nós julgamos pessoas por o que nos disseram? Quantas vezes você nem conhece a pessoa, queridos? Vai vir fulano de tal aqui na minha casa, mas aquela pessoa é assim, ela fez isso, ela fez aquilo. Queridos, no teu coração você já começa a julgar e você já não gosta daquela pessoa, sem conhecer. Você já está julgando ela, sem mesmo conhecer. Isso não é ser imparcial, isso não é ser justo. Nós trabalhamos, queridos, com aconselhamento de casais. Então, várias vezes você senta com o casal, você senta com o marido, você senta com a esposa, e aí você ouve a história do marido. Tem como você julgar, bater o martelo e dizer: é isso, ouvindo só nada? Isso não é ser justo. Quantas e quantas vezes, até esses dias, nós estávamos em um discipulado com o pastor, e nós estávamos conversando sobre um determinado casal, e até o pastor falou: puxa, a gente achava que o problema estava em fulano, mas o problema é ciclano. Não que a pessoa era um problema, mas nós achávamos que a raiz do problema estava em determinada pessoa e não era. Isso não é ser justo, queridos. Isso não é ser justo. Ser justo é quando nós olhamos para as pessoas como Deus as vê, sem julgamento. Não cabe a nós julgar. Não cabe a nós julgar as pessoas. Isso é ser justo com as pessoas. Nós não temos esse papel de juiz. É a mesma coisa que colocasse qualquer um de nós hoje no lugar do Supremo, lá no Supremo Tribunal Federal. Você não saberia nem por onde começar, porque você não foi chamado para aquilo. E assim somos nós hoje no reino. Nós não somos chamados para julgar pessoas. E o problema é que muitos julgam com Deus e já aplicam a punição. É isso. E já passam a odiar aquela pessoa, porque não é justo. Nós precisamos ser justos, queridos. E é isso que eu queria deixar no coração de cada um nessa noite. Para que nós, quando eu falei que nós deixamos Jesus nascer, que nós possamos deixar esse Jesus que é justo, um Jesus que é humilde, um Jesus que é servo, um Jesus que é manso e um Jesus que é amor, nascer todos os dias nas nossas vidas. Independente do teu tempo de igreja, queridos, nós precisamos todos os dias, isso é renovar nossa mente. Jesus vai precisar nascer hoje.
Hoje eu preciso ser manso. Hoje eu preciso do amor. Hoje eu preciso ser humilde. Eu preciso ser servo. Então, assim como o Natal, queridos, fala do nascimento de Jesus, eu queria deixar isso no seu coração. Deixe para que Jesus nasça todos os dias no seu coração. Para que, quando você precisar desses atributos de Jesus, você possa servir pessoas. Você possa servir com amor, você possa ser manso, você possa ser humilde. E que esse Jesus nasça todos os dias na sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor se faz presente em nossas vidas todos os dias.